Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade ao estudo do Direito Constitucional e nos nossos próximos encontros trataremos de temas afetos à hermenêutica e à interpretação constitucional. Isso tudo vai trazer para nós uma noção do cenário atual relacionado à interpretação das normas constitucionais, já que com o passar do tempo elas ganharam diversas modificações, ou seja, ampliando as formas de interpretação e os métodos utilizados tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Temas esses que são questionados frequentemente nos concursos públicos, dada a complexidade e a quantidade de métodos de interpretação. Hoje, nesse nosso 54º encontro, nós vamos tratar dos ramos do direito, que trazem noções introdutórias sobre como deve ser feita a interpretação constitucional. São noções básicas que vão nos permitir entender os métodos e a hermenêutica constitucional como um todo. O primeiro aspecto importante é a separação em ramos do direito. Veja, a doutrina, por questões didáticas, convencionou sempre utilizar a dicotomia, ou seja, dividir o direito em direito público e em direito privado, colocando dentro do direito público o direito constitucional, o direito administrativo, ou seja, aquelas relações jurídicas onde o Estado exercia um papel fundamental, onde o Estado sempre estava presente, ficando a cargo do direito privado ou do direito que compõe o ramo privado, aqueles temas onde o Estado não participa e as relações jurídicas se dão entre os particulares. Então, quando falamos em ramos do direito, uma classificação que já não perdura nos dias atuais, dividimos em direito público e em direito privado. Direito público afeta as relações jurídicas onde o Estado está envolvido, direito privado, relações jurídicas onde não há a participação do Estado. Essa dicotomia, no entanto, permite que a gente coloque dentro de cada um desses ramos, tanto do direito público quanto do direito privado, alguns direitos, como, por exemplo, dentro do direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, para não dizer também do direito penal e do direito processual penal, por exemplo. Já dentro do direito privado, nós temos o direito civil e o direito comercial. Eu ressalto aos senhores que essa classificação doutrinária ela é apenas didática, já que prevalece nos dias atuais que o direito é uma ciência una, indivisível, e dessa forma não pode ser dividido como fez a doutrina. No entanto, por questões didáticas, ficava muito mais fácil separar em direito público e em direito privado, estabelecendo quais as relações jurídicas que determinariam se trataria do ramo do direito público ou do direito privado. Como eu disse aos senhores, houve então um rompimento com essa dicotomia. Houve um avanço no estudo, um avanço doutrinário que considera hoje o direito como uno, indivisível, e houve um rompimento com essa dicotomia anteriormente existente. E o que justifica esse rompimento? O que exemplifica esse rompimento? Como que vocês vão justificar numa prova ou num eventual questionamento este rompimento? Veja. Hoje nós já falamos em direito civil constitucional, em direito penal constitucional, direito processual penal constitucional, já que nós colocamos a Constituição no topo da pirâmide normativa, tendo como fundamento de validade todas as outras normas utilizando a Constituição como fundamento de validade. Dessa forma, nós temos aqui, no caso, o direito civil constitucional. E, rompendo com essa questão de código, surgiram microsistemas. O que são esses microsistemas jurídicos? Esses microsistemas são um fundamento para a gente esquecer essa dicotomia entre direito público e direito privado, já que, com o surgimento dos microsistemas, ou seja, leis específicas ou códigos específicos que tratam determinadas relações jurídicas entre particulares ou entre o Estado e um particular, o surgimento desses microsistemas tirou
afastou essa dicotomia. Aqui nós temos como exemplo o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Divórcio e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, todos esses dispositivos encontram fundamento no texto constitucional. Portanto, essa dicotomia, a justificativa para separar o direito público do direito privado, não prevalece com base no surgimento desses microsistemas jurídicos. Rompeu-se com a codificação do Código Civil, entendeu-se que o Código Civil não teria condições de tratar todas as relações jurídicas de forma adequada, dada a complexidade. Vocês podem observar que essas leis, o Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo o ECA, tem inúmeros dispositivos para tratar de todas as relações que envolvem os sujeitos destas leis. Portanto, houve esse rompimento entre direito público e direito privado. Vamos dar sequência. Nós encontramos, então, aquilo que já foi dito aos senhores, o fundamento no direito constitucional. Vejamos aqui, o Código de Defesa do Consumidor encontra proteção na Constituição Federal de 1988, onde o próprio texto constitucional traz que deve ser elaborada uma lei para tratar das relações de consumo, protegendo o consumidor hipossuficiente nas relações havidas dentro deste Código. A Lei do Divórcio, nós encontramos dispositivo constitucional que diz, que trata sobre o matrimônio e, portanto, daí se extrai o fundamento constitucional. E o ECA, que é, sem sombra de dúvida, uma das melhores leis que nós temos no nosso país, é uma lei que encontra guarida dentro do texto constitucional, dada a necessidade de proteção da criança e dos adolescentes. Vamos repassar então, para que fique bem claro. Houve um rompimento com a dicotomia entre direito público e direito privado, na medida em que a doutrina e a jurisprudência evoluíram nos estudos e chegaram à conclusão que o direito tem que ser tratado como uma ciência una. O que exemplifica ou que justifica esse rompimento é, por exemplo, o surgimento de microsistemas jurídicos, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Divórcio ou o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse surgimento desses microsistemas jurídicos permitiu que houvesse esse rompimento e que o Código Civil não fosse mais capaz de tratar de todas as relações jurídicas havidas entre os particulares. E esses microsistemas encontram fundamento de validade dentro do próprio texto constitucional. Isso permitiu esse rompimento. Essas informações preliminares, elas são muito importantes para que vocês possam entender e ter em mente a estrutura que se apresenta atualmente. A Constituição Federal no topo da pirâmide normativa, como nós já tivemos oportunidade de tratar em outras aulas, e abaixo dela todas as normas infralegais, que são fundamentadas ou encontram a sua validade dentro do texto constitucional. Portanto, rompe a dicotomia e nós falamos num direito uno indivisível. Ainda, é importante que vocês conheçam a presença de alguns elementos constitucionais que influenciam sobremaneira dentro da interpretação constitucional. E quais seriam esses elementos constitucionais? Aqui é importante que vocês tenham uma visão de quais são esses elementos constitucionais e qual a utilidade, qual a função de cada um desses elementos dentro do texto constitucional. Nós trouxemos aqui, basicamente, 4 elementos e também 5 elementos, para apresentar aos senhores quais seriam os elementos constitucionais. Primeiro, elementos orgânicos ligados à estrutura do Estado. O texto da Constituição, ele trata da estrutura do Estado, diz como o Estado deve ser estruturado, portanto, é um elemento constitucional. Elementos limitativos, eles limitam a atuação do Estado. São basicamente os direitos e garantias fundamentais que exigem do Estado ou uma prestação, direito social, ou uma abstenção, que seriam os direitos de primeira dimensão. Temos também os elementos socio-ideológicos, que é um Estado individualista e social, os elementos de estabilização, que seriam os instrumentos de defesa do Estado, e os elementos constitucionais de aplicabilidade, ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esses elementos constitucionais, orgânicos, limitativos, socio-ideológicos, de estabilização e aplicabilidade, é importante que os senhores tenham um conhecimento básico para que, quando questionados, não sejam surpreendidos na prova do concurso. Vamos lá, uma outra diferença de suma importância, fundamental para entender o que virá nas próximas aulas, é a diferença entre princípio e regra. Vejam, com o avanço dos estudos no direito constitucional, com o avanço da interpretação constitucional e da interpretação do direito como um todo, nós hoje
classificamos princípio e regra como normas jurídicas. Anteriormente, não. Princípio era uma coisa e regra era a própria norma. Só que houve um rompimento com o positivismo puro. O positivismo puro pregava que a lei era a norma como um todo. Agora, com uma interpretação mais avançada, com uma interpretação que se adequa mais ao texto constitucional e ao direito moderno, já que a Constituição também se expressa por princípios e o faz em inúmeros dispositivos constitucionais, utiliza-se de princípios. A doutrina e a jurisprudência também utiliza de princípios constitucionais para justificar determinadas decisões ou determinadas interpretações. Nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de estudar os princípios constitucionais. Hoje, vale a máxima de que princípio mais regra é igual norma. Tanto o princípio quanto a regra são normas jurídicas. Professor, qual a diferença entre o princípio e a regra? Aqui nós trouxemos um esquema simples que diferencia basicamente o princípio da regra. O princípio é um mandamento de otimização. Ele deve ser aplicado na maior medida possível e em um conflito aplica-se a técnica da ponderação. O que significa isso? O princípio ele vai ser aplicado o máximo possível, sem que sofra limitações. No entanto, quando existir um conflito entre dois princípios, há a técnica da ponderação. Diminui-se o âmbito de aplicação de um princípio e do outro para que se chegue a um bem comum e assim aqueles princípios possam ser aplicados de maneira adequada. Já a regra é um mandamento de definição, deve ser aplicado na medida exata, no ou tudo ou nada. Em um eventual conflito, aplica-se a técnica da cláusula de exceção. Veja, vocês sabendo que princípio é um mandamento de otimização e que regra é um mandamento de definição e que um deve ser aplicado na maior medida possível e o outro na medida exata, ou tudo ou nada, vocês levam para a prova do concurso as noções básicas entre diferença de princípio e regra e o conhecimento de que princípio e regra são normas jurídicas para a doutrina moderna, para a jurisprudência, e é esse o entendimento que deve ser levado para o concurso público. Isso aqui é muito importante, esses conceitos, para que vocês possam entender o que virá nas próximas aulas, onde nós trataremos especificamente da hermenêutica constitucional. Aqui nós temos mais um mini resumo que pode auxiliar os senhores nos estudos. Esse mini resumo especificamente trata da hermenêutica constitucional, poder constituinte e eficácia das normas constitucionais. Seguem aqui os meus contatos, o meu e-mail, meu Twitter, meu Facebook. Um grande abraço aos senhores, até a próxima aula, bons estudos e boa sorte.